Liderança, qual é a Eu vou ficar bem aqui, porque acho que não estão me vendo direito, né? Que eu sou meio baixinha. Será que dá pra ficar mais pra cá? A Mira tem. Arreda aí, por favor. Ou será que você é grande demais que eu não posso ficar do teu lado? Fica em pé, né? Em pé e sentado dá no mesmo, parece, né? O meu nome é Aline Greitabari Cachiriana Lopes Caiapó. Eu pertenço a 3 nações muito poderosas: o povo Tupinambá, da terra indígena Juruitá, o povo Aimara, do Peru, e o povo Mebengocré Caiapó, de São Félix do Xingu. Eu sou vice-presidenta do Movimento Plurinacional dos Estudantes Indígenas. Sou membro fundadora. Obrigada, Mecomen. Sou membro fundadora do movimento. Não pode bater meu maracá não, viu? Que aqui é a minha espiritualidade. A não ser que você queira ser incorporado por ela. Não sei se você vai aguentar muito não, hein, o rojão, hein? Sou membro fundadora do movimento plurinacional Airacuna, que é uma rede ancestral filosófica que se vincula à reflexão das indígenas mulheres no Brasil e no mundo, né? E membro do Parlamento Indígena do Brasil. Sou muito feliz por fazer parte, estar no mesmo tempo da Tereza, né? E fazer parte dessa luta, né? No mesmo tempo. Eu acho que isso é uma honra muito grande. Bom, esse evento se chama 200 anos da independência e foram praticamente 520 anos, vai fazer agora 522 anos de silenciamento dos povos indígenas. E muitas vezes o que nós temos a dizer parece muito chato aos ouvidos, de onde a nossa luta ela não chega, né? Mas eu vou tentar ser bastante didática, eu acho que isso é importante, para dizer que a independência ela é uma grande incógnita para nós, né? O Estado brasileiro exige dos povos indígenas que vivem nesse território apelidado de Brasil um comportamento nacionalista e orgulhoso, né? Só que é muito complicado você falar de nacionalidade, de nacionalismo, de orgulho, de patriotismo numa nação que historicamente trabalha para a invisibilidade e para a morte dos povos originários dessa terra. Então, será mesmo, queridos colegas que estão aqui, eu agradeço muito a presença de todos vocês nessa data, nesse evento, será mesmo que a independência ela é legítima para nós, povos indígenas? Eu sou graduanda do curso de Direito e nos trabalhos que eu faço junto ao movimento e nas petições e nos trabalhos jurídicos que nós apresentamos ao Estado, ofícios e etc., eu sempre me apresento, e ontem conversando com os colegas eu disse isso, eu sempre me apresento como administrativamente brasileira, politicamente indígena, porque nós não somos indígenas, é só para ser didático. Nós somos mesmo, Bengocré, Tupinambá, Aimara, Guarani, Pataxó, Ranran, Parará, Pererê, que são os mais de Arapium, mais de 300 e tantos povos indígenas que falam mais de 200 e tantas línguas, mais de 250, 80 línguas indígenas declaradas, fora que estão em retomada agora. E quando eu escrevo nas petições, eu escrevo assim, administrativamente brasileira, sabe por quê? Porque não me foi dada a oportunidade de dizer se eu sou ou não aquilo que me imputaram para ser. O Estado brasileiro, até hoje, não entendeu que nós jamais seremos integrados à comunidade nacional. E isso não é um erro. Porque, na verdade, a nossa proposta, enquanto povos originários dessa terra, é a interação. Uma interação que pressupõe a interculturalidade, que é agora a lei, né, que, através da Lei 645, que é a obrigatoriedade do ensino afro-indígena nas escolas. Mas como que nós vamos aplicar isso num campo prático real? Vamos esperar do Estado essa tal benevolência com os povos indígenas? Né? Eu não espero. Sinceramente, não espero de nenhuma estrutura pública benevolência. Porque tudo que eles fazem é por conta de uma resistência dos povos originários. Não é por bondadezinha, não. Né? Eu espero de quem, então? Eu espero de pessoas como vocês que estão aqui.
Então, eu acredito numa revolução que parte de corpos conscientes da sua existência nessa terra. E nós trabalhamos para que essa interação, essa interculturalidade seja aplicada no campo real através de quê? Através dos nossos corpos e através dos de vocês. Porque nós não, enquanto indígenas, as pessoas falam assim, nossa, Aline, mas é muito bonito isso. Mas sabe, eu tô meio raivosa, eu não consigo falar isso. Então eu falei assim, não, mas eu consigo. Eu consigo falar que a nossa felicidade, eu acho que a gente merece ser feliz, né? Vocês merecem, todos merecemos. Mas a nossa felicidade depende sim de vocês. Porque se vocês, enquanto não indígenas, não têm uma consciência de vida futura, eu não estou falando vida intergaláctica, parará, não. Eu estou falando de uma vida dos netos, dos filhos dos netos de vocês, para viver, sabe, dignamente nessa terra, a gente não vai conseguir. Então é necessário ter essa consciência que começa dentro da nossa casa, né? Aqui em Paquetá, como a Tereza falou muito bem, eu fiquei impressionada. Eu falei, gente, parece que eu estou em um outro tempo. Não, em um outro tempo eu já vivo, mas parece que eu estou assim em um outro, uma outra dimensão histórica, sabe? Eu fiquei com um sentimento assim estranho, mas eu gostei disso. E eu falei, não, tem saída para o Rio de Janeiro ainda, né? Ainda tem uma esperança. Mas o que eu quero dizer com isso, queridos, é que nós, enquanto indígenas, temos um papel fundamental que é inerente à nossa própria existência, que é a defesa da natureza. E a natureza somos nós, porque os nossos corpos, eles são a extensão do nosso território geográfico ancestral. E nós temos um direito que é originário, não porque a Constituição diz, né? Não porque a Constituição diz. Porque os meus parentes estavam ali na Constituinte, e como foi falado aqui pela colega, o parente Ailton Krenak, pintando a cara com tinta de genipapo, que nem era genipapo, era uma maquiagem preta, ele pensou assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa nessa Constituinte para chamar a atenção dessa galera que está aqui, porque nós estamos aqui dentro e ninguém está olhando para o que a gente está falando, porque ali é a pior coisa que existe. Você está falando aqui e eles não são assim educados que nem vocês, porque ninguém bebe e fala ao mesmo tempo. Ou vocês, eu desafio alguém a me mostrar que alguém fala e bebe água ao mesmo tempo, não dá. E ali é horrível. Você está falando e as pessoas estão conversando, você está falando a tua proposta, o teu projeto, a tua ideia, enquanto parlamentar, e as pessoas estão gritando, estão te vaiando, enfim, fica uma zoeira aquilo ali, né? Não é igual aqui. Mas o que eu quero dizer com isso é que ali ele precisou fazer aquela ação para chamar a atenção das pessoas que estavam ali e puxou do bolso os artigos que foram lidos e que depois foram introjetados na Constituição Federal de 88. Né? Tempo. Tá bom. Acabou. Agora é a minha vez, né? Então nós nos orgulhamos da nossa resistência. Não, para com a graça. Nós nos orgulhamos da nossa resistência e nos orgulhamos da nossa interação. Porque nós jamais seremos integrados. Porque se a gente se integra à comunidade indígena, a gente se desintegra da comunidade nacional e vice-versa. Então a ideia é a interação. A interação que foi a proposta dos povos indígenas desde que as caravelas atracaram nesse território. E que não foi entendido até agora. Mas nós estamos vivendo um outro tempo. Eu estou falando aqui para pessoas politicamente brancas, porque eu acredito que não exista ninguém pura preta, ou pura indígena, ou pura branca. Nós estamos no Brasil, mas é claro que a gente está falando num contexto de pertencimento político. Então, o meu pertencimento político é indígena, o de muitos aqui é um pertencimento branco, o de outros é um pertencimento político preto, e etc, né? Mas o que eu estou dizendo para vocês é... Para de me coisar que eu me pego, criatura. Tu tá me balançando aqui na minha perna. Quer levar uma maracasada na cabeça? Né? Nós somos politicamente... poxa, pelo amor de Deus, agora foi-se, né? O pensamento foi embora. Mas eu estava falando sobre pertencimento. Eu estou falando aqui para um público que o pertencimento que eu consigo enxergar pela leitura que eu faço, né, aqui, são corpos politicamente brancos na sua grande maioria. E eu acredito que a nossa luta
nesse século, nesse tempo, não é contra os brancos. É contra a branquitude que pode estar em qualquer corpo, inclusive em corpos pretos, indígenas, quilombolas, etc e tal. A gente viu o exemplo lá daquela criatura lá do coisa dos Palmares, né? Preto, mas fazendo uma contrapolítica originária. Então, eu conto com todos vocês, porque eu acredito que muitos aqui têm ancestrais colonizadores e vocês não precisam ter vergonha, como eu já ouvi desde ontem. Me perdoe, porque o meu ancestral fez isso. Eu falei, olha, querida, daqui pra frente. Eu não posso te perdoar pelo que os teus antepassados fizeram com os meus. Porque eu não sei se a minha tataravó vai se tremer lá na catacumba, lá dentro da terra, e vai me dar umas bofeteadas por eu ter falado por ela. Mas eu posso falar por mim, pela minha geração daqui pra frente. Essa presepada de perdão ancestral, perdão histórico, dívida, isso aqui comigo não funciona. Mas daqui pra frente vai. Então vocês podem romper com um passado ruim e daqui pra frente um novo ensinamento, uma nova interação, né? Uma nova relação com a terra e com a vida. Porque nós não somos humanos e a natureza. O antropoceno faz a gente pensar isso. A natureza é linda. Pelo amor de Deus, a natureza somos nós, criatura. Todos nós somos a natureza. E a gente precisa ter essa consciência de fazer parte dela. Porque é isso que nós somos. Vocês são natureza e vocês também são filhos da Pachamama. Porque dela viemos e para ela voltaremos. Isso não é novidade para ninguém, né? Já diz o ditado, da morte ninguém escapa, nem o bispo, nem o Papa. Mas a questão é, o que nós vamos fazer com a nossa geração e com a nossa ancestralidade? Essa é a pergunta que fica. Será que a gente vai romper? Vai continuar com esse pensamento, com esse comportamento que mata, que não tem pacto com a vida? Ou nós vamos ficar acreditando naquelas histórias presas nos livros e fingir que nós somos avessos a toda essa realidade, que é a realidade daqui pra frente, tá? Mei Kumrin, muito obrigada a todos, gratidão por tudo. Beijos. Eu vou agradecer a todo mundo e lembrar também que nessa casa viveu e esteve preso, inclusive, por discordar da política imperial, José Bonifácio de Andrade Silva, que foi um naturalista. Naquela época não se falava em ecologista, mas que é considerado por todos os estudiosos históricos, né, e de várias referências, como o primeiro ecologista do Brasil. Ele defendeu a natureza, ainda num país cego a essa defesa, né? Então, acho muito significativo que nós estejamos aqui hoje falando de meio ambiente e resistência indígena. Agora vamos abrir para perguntas. A Jussara vai levar o microfone, que é a nossa museóloga aqui da Casa de José Bonifácio. Vai levar o microfone a quem quiser fazer perguntas. Faz todos de uma vez só e depois cada um. Não, faz em grupo, 3. Faz em grupo, 3. Mas quem vai perguntar? Vou fazer alguma intervenção. Olá, a mesa. Maior prazer estar aqui. Um pouquinho mais perto. Maior prazer estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Cizinha, eu sou antropóloga. Trabalhei metade da minha vida profissional no Museu do Índio e na pós-graduação do Museu Nacional. E eu queria fazer, assim, 2 comentários muito rápidos. Primeiro foi sobre uma das coisas que a Sheila nos deu um monte de dados técnicos super importantes. E eu queria relembrar o seguinte: quando a gente começou a trabalhar no Museu do Índio, nós trabalhávamos com os documentos do SPI, do Serviço de Proteção ao Índio do Rondon. E a primeira etapa do nosso trabalho foi a recuperação dos documentos e depois a utilização desses documentos para a questão da presença imemorial dos povos indígenas em determinadas áreas.
Isso foi pré-constituinte de 88. E a gente já estava entrando com os processos na justiça e dizendo o seguinte, olha, aqui tem índio e aqui a terra é do índio. Então, era relatório de presidente de província no Arquivo Nacional, era uma quantidade de documentos enorme para municiar os advogados da FUNAI que entravam com os processos jurídicos. Então, essa questão é super importante, porque quando se fala do marco temporal e da questão dos índios na terra em 1988, a gente tem que recuperar os processos judiciais anteriores que já partiam do pressuposto que o índio estando ali, e não é estando com o corpo dele. Se a gente tinha provas de que aquela terra tinha sido ocupada pelos índios, a luta jurídica era justa e legal. Então, a gente não pode abandonar o que a gente construiu pré-1988. E a outra questão é a seguinte, preparando a Constituinte, recuperando também o que a Sheila falou, que a luta na Constituinte é um retrato das forças políticas que atuam num determinado momento na sociedade, nós fundamos as comissões pró-índio pelo Brasil inteiro. Na época da ditadura teve muita liderança indígena assassinada, a barra era pesadíssima, porque a gente estava correndo risco, e a gente preparou a presença na Constituinte junto com as lideranças indígenas. Eu me lembro, por exemplo, de um plástico de carro que dizia pela demarcação das terras indígenas. Esses plásticos estavam no Rio de Janeiro inteiro. E a gente vendia esses plásticos para fazer fundos para o movimento nos bares e teatros do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, a Constituinte foi preparada com muita luta. Com muita luta. As vitórias que a gente conseguiu ali foram vitórias que realmente representavam o tanto de luta que a gente tinha tido na sociedade. É isso. Quer perguntar alguma coisa para alguém? Eu mencionei aí a fala de vocês. Alguém mais tem alguma pergunta? Na verdade, Isabel, todo mundo me conhece, daqui pela palestra. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta para a Tereza. Eu achei muito importante uma parte da sua fala, Tereza. Além de comentar, falando da Aline, que foi maravilhosa, a Aline, que ela é linda. A sua fala foi muito importante no momento que você disse que vocês precisavam estar no parlamento. Assim como o MST está se candidatando, outros movimentos sociais estão se candidatando. Você disse que vocês estavam no parlamento. Eu queria saber se quais são as candidaturas, pelo menos para o Rio de Janeiro, se existe alguma, tá? É isso. Pode ser? pode agora. Desculpa. Tá. Vão ser as perguntas e depois responde. Deixa eu falar antes. Não. Peraí, deixa eu falar. Também mais alto. Esse tá baixinho. Tá, tudo bem. Esse tá muito baixo. Alô? Esse tá Alô? muito baixo. Tá muito baixo. Alô? Eu queria fazer um comentário a partir da fala que a Cizinha fez e depois passo para a Tereza. O comentário é o seguinte. Semana passada a gente viu no noticiário a retomada que os pataxós fizeram e como eles foram atacados pelas forças federais e como isso está repercutindo, inclusive foi ferido, foi morto um estudante de 14 anos e o outro está ferido ainda entre a vida e a morte. Eu acho que é importante, eu estou trazendo aqui a questão dos pataxós, porque eu acho que é significativo, juntando com o que a Cizinha falou, com relação à documentação que subsidiou a demarcação daquela área que eles estavam fazendo retomada. Por que eles estavam fazendo retomada? Porque o processo de demarcação dura em torno de 10 a 12 anos. Então, os movimentos de resistência indígenas optaram pelas retomadas exatamente para tentar agilizar os processos. E aquela área já é uma área reconhecida. Ela está apenas num processo administrativo lento da paralisação dos órgãos
trouxe um trabalho, que é um trabalho dos antropólogos do Museu do Índio, do qual eu participei e coordenei, que foi um trabalho de levantamento de toda a documentação histórica acerca da necessidade de se provar junto à justiça de que este território, lá no sul da Bahia, é um território tradicional indígena. Se alguém tiver curiosidade depois, isso aqui é um documento. Toda a documentação foi levantada, trabalhada, estudada e apresentada ao Ministério da Justiça, ao Ministério Público, para subsidiar as demarcações. E é o que tem subsidiado as demarcações. Quer dizer, este é o trabalho dos técnicos da FUNEP. Oi, você me perguntou se existem candidaturas indígenas no Rio de Janeiro. Né? Por incrível que pareça, para você ver que os nossos encantados, eles nos levam, quando nós temos uma missão, eles nos fazem justamente no momento certo. Você me fez uma pergunta e eu vou responder. No Rio de Janeiro, hoje, pela visibilidade indígena, pelas minorias que precisam, pelo meio ambiente, nós vemos que o Rio de Janeiro realmente precisa de olhares ambientais que protejam, né? Candidata a deputada estadual pelo Rio de Janeiro indígena sou eu, Tereza Arapiô, 18. Eu não estou fazendo aqui desse ato político, mas foi uma pergunta que você fez. Então eu estou aqui com meu coração aberto, muito feliz, e eu incluo também Paquetá nas nossas propostas ambientais, tá? De natureza, de preservação, tá? Junto com vocês aqui. E a gente está junto nessa luta, que é uma luta árdua, difícil, mas não é impossível. Nós somos originárias de coragem e de palavra, tá? Obrigada aí pela pergunta. Gostaria só de lembrar da atuação de Tereza ali e outras lideranças indígenas no espaço de resistência da aldeia Maracanã, que é fundamental, tá? A sobrevivência daquele espaço como resiliência, resistência dos povos originários. Além deles, nós estamos presentes lá também, impedindo que esse governo do Estado e federal seja uma forma de invisibilização e de extermínio e de fim daquele espaço. Outra coisa, dia 5 de setembro foi o Dia da Amazônia, e recentemente foi lançado um livro que está sendo chamado de livro de Dom e Bruno, Fundação Anti-Indígena, um retrato da FUNAI sobre o governo Bolsonaro, em que funcionários da FUNAI deram depoimentos e construíram esse livro, essa literatura, e não puderam citar os nomes, tal são todos os esforços para invisibilizá-lo. Então, Fundação Anti-Indígena, o espaço de resistência da aldeia Maracanã e o Dia da Amazônia. Obrigado. Agora vai falar um pouco sobre o que foi perguntado, vai complementar o Carlos Caos, que segue muito essa questão indígena no seu trabalho de jornalista. E na fala dele, quem quiser fazer pergunta, por favor, levante a mão para a gente poder encerrar, porque o sol está quente, né? Pessoal, super rápido. Em primeiro lugar, a questão da documentação. O Estado brasileiro produziu grossa documentação em pelo menos duas oportunidades-chave. Primeiro, em 67, o relatório Figueiredo, dando conta de que dezenas de milhares de índios foram assassinados para que suas terras fossem tomadas. Portanto, segundo momento, o relatório da Comissão Nacional da Verdade, de 2014, incorporou o relatório Figueiredo, que havia sido desaparecido, que depois foi encontrado, se eu não me engano, aqui no Museu do Índio, aqui no Rio de Janeiro. Portanto, em duas oportunidades, o Estado brasileiro produziu documentos oficiais
reconhecendo que uma quantidade brutal de índios foram assassinados para que suas terras fossem tomadas. Portanto, isso coloca de forma cabal, absolutamente cabal, o absurdo do ponto de vista político e legal, que é a tese do marco temporal. Porque isso o Estado brasileiro já assumiu, que os próprios agentes do Estado brasileiro, através das Forças Armadas, Polícia Federal e várias outras instâncias infranacionais, cometeram esse tipo de crime para expulsar de suas terras, na década de 60, logo depois do golpe empresarial e militar de 64, expulsar dezenas de milhares de indígenas, assassinados, torturados, expulsos de suas terras. Portanto, isso comprova, do ponto de vista, inclusive, documental, o absurdo que é o marco temporal. Segundo, a questão das candidaturas indígenas, muito bem lembrada aqui. Tão importante quanto ter no parlamento indígenas, né, num número maior, é também o processo que vem sendo construído para a escolha e apoio dessas candidaturas. Uma só representante indígena, Joênia Wapichana, no Congresso Nacional, quem minimamente acompanhou a trajetória de Joênia sabe que uma pessoa só, uma parlamentar só, conseguiu barrar inúmeros processos. Claro que em articulação com movimentos sociais, com outras forças parlamentares, com outras forças, inclusive internacionais, conseguiram barrar inúmeros processos lesivos aos direitos indígenas. Agora, vocês imaginem se a gente tiver uma bancada tanto no Parlamento Nacional quanto nos parlamentos estaduais, de indígenas comprometidos com a defesa dos direitos indígenas. O avanço terá sido muito maior. E, portanto, isso confirma, uma outra coisa que eu havia falado inicialmente, a possibilidade de ser portador de futuro, do movimento indígena brasileiro ser portador de futuro. Se há uma proposta para a saída dessa situação em que o Brasil se encontra, em especial a partir de 2019 para cá, 2018 para cá, a grande campanha essa situação se anunciava, se há uma proposta objetiva, factível, de saída, de alternativa a essa situação, essa proposta passa pela assunção dos direitos indígenas na plenitude. Alguém mais quer fazer pergunta? Bom, eu sou o Chico Mendes, historiador, morador de Paquetá, e a pergunta é a seguinte: a Constituição de 88 é chamada Constituição Cidadã. Será que ela esqueceu que os indígenas também são cidadãos? Não. Boa pergunta. Não, não esqueceu. Alguém mais? Ela vai trazer o que está funcionando aqui. Quem vai responder? A Constituição de 88 não esqueceu que os índios seriam cidadãos, ao contrário, a Constituição reconheceu o pleno direito à cidadania quando acabou com a questão da integração. A Constituição foi clara com relação a isso. E, paralelo a isso, a Constituição também colocou a representação dos povos indígenas frente à sociedade, ou seja, a possibilidade de ingressar no Ministério Público exatamente porque a cidadania estava garantida. Então, hoje, seja individual ou coletivamente, os povos originários se representam e se fazem representar. Então, ela é considerada cidadã exatamente por isso, porque em cada um dos seus artigos, ela teve a preocupação de incluir todos os elementos, ou todas as pessoas que participavam da sociedade. Eu acho que a gente tem que ter claro que a Constituição foi uma vitória dos movimentos sociais, foi uma grande vitória dos movimentos sociais. E não é à toa que ela vem sendo combatida hoje. Não é à toa que os segmentos que hoje estão aí atuantes querem exatamente fazer o descumprimento da Constituição. E o que nós temos que afirmar é que nós temos uma Constituição cidadã e nós precisamos que ela seja cumprida. Então, o movimento indígena, através do Parlamento, que eu acho que é uma das principais constituições do movimento indígena agora, ou seja,
as principais lideranças nacionais, as lideranças com maior sabedoria ancestral, têm se reunido junto com a juventude para discutir quais são os caminhos e como vai se dar a luta legislativa dos povos indígenas. Exatamente para poder fazer valer, né, junto com as associações nacionais que hoje existem, a Constituição. Então não é à toa que eles lançaram, em contraposição ao governo e a tentativa da PL 490 de não demarcar as terras indígenas e de fazer vincular a questão do marco temporal, eles lançaram o seguinte: é cumprimento da Constituição, é demarcação já. Vou falar aqui um pouquinho sobre a pergunta do Chico Mendes, que honra. Que nosso herói lá, Chico Mendes, que foi, né, assassinado por ser um defensor e um ativista, né, da floresta amazônica. Mas temos aqui em Paquetá o Chico Mendes também, com certeza, é um grande preservador da natureza. Bom, em relação à Constituição de 1988, no artigo 238 e 232, fala sobre os direitos dos povos originários, né, que é o direito à cultura, à sua terra demarcada, né, porque ele fala os povos originários são os donos da terra. Né? Lá na Constituição fala que isso é um direito originário à terra, do indígena, né? O indígena tem o direito originário sobre a terra. É o direito à nossa cultura, à nossa forma de viver, né? Porque nós temos a nossa cultura própria, né? Com nossas crenças, nossos rituais, né? Nossos artesanatos, a nossa arte, né? Então, tudo isso está na Constituição, os direitos indígenas. Só que, infelizmente, esses direitos não são respeitados. Principalmente a não demarcação dos territórios indígenas. Nós falamos não ao marco temporal e demarcação já. Lembrando a fala dos companheiros que a importância da participação da população nos espaços de decisão política. Sem isso, eles ficam apropriados por interesses escusos, colonialistas e eurocentristas, tá? Então, a participação, não só pela internet, mas a presença lá, a voz, o combate. Sem isso, é praticamente impossível mudanças e avanços nas questões indígenas. Obrigado. Eu quero agradecer a todas as pessoas presentes e qualquer coisa, nós vamos permanecer aqui com o tempo, né? E pode haver uma conversa e depois pedir algumas notas do que nós estamos gravando toda essa palestra em áudio e boa parte em vídeo também. Então, assim que esse conteúdo estiver disponível, a Jussara, acho que passou um caderno com lista de presença e nós pretendemos compartilhar com todos.